Questão 84. Mostre que todo polinômio de grau 3 admite pelo menos uma raiz real. Mais uma vez, vamos utilizar o teorema do anulamento de Bolzano. Este teorema que garante que se você tem uma função contínua que troca de sinal, então nessa troca de sinal ela vai apresentar uma raiz. Ok? Então, primeiro temos que ter uma função contínua. Então vamos lá, vamos definir essa função contínua. A função contínua não poderia ser outra, já que trata-se de uma função que é um polinômio de grau 3, então a função vai ser essa daqui, ó, seja f de x igual a ax ao cubo, que é de grau 3, mais bx ao quadrado, mais cx, mais d. Obviamente que, como trata-se de um polinômio de grau 3, esse a ele tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, o polinômio será no máximo de grau 2. Então, obviamente, temos que a é diferente de zero. Sem perda de generalidade, podemos supor que a é positivo. Nós vamos fazer uma demonstração supondo que a é positivo. E não se preocupe, a demonstração para a negativo ela também deve ser feita, mas ela é completamente análoga àquela que vamos fazer para a positivo. Então, sem perda de generalidade, podemos admitir que a é positivo. Então, vamos admitir que a é positivo. Bom, o que eu vou fazer agora é calcular o limite dessa função quando x tende para menos infinito e x tendendo a mais infinito, para garantir que essa função troque de sinal. Então vamos lá, eu vou calcular o limite de f de x quando x tende para menos infinito. Bom, esse limite, como trata-se o limite de uma função polinomial, então basta que nós consideremos apenas o termo de maior grau. Então esse limite vai ser o limite de ax ao cubo quando x tende para menos infinito. Bom, já que x tende para menos infinito, elevando ao cubo, essa propriedade não é perdida. X ao cubo também vai tender para menos infinito. Como essa constante a gente está supondo positivo, esse mais daqui com esse menos daqui vai dar menos. Então o resultado vai dar menos infinito. Se você não entendeu, eu vou falar de outra forma. Então, se x tende a ser grande e negativo, para simplificar as ideias, x ao cubo também vai ser maior ainda e continua sendo negativo. Se eu multiplico por um número positivo, a tendência é que isso daqui continue grande e negativo. Mais com menos dá menos. Menos infinito. Da mesma forma, é fácil chegar à conclusão que o limite dessa função aqui, quando x tende a mais infinito, é mais infinito. De fato, isso daqui vai ser o limite. Pega o termo de maior grau. E aqui, se x tende para mais infinito, x ao cubo também vai para mais infinito. Multiplicando por um número positivo, continuo com o limite mais infinito. Então essa função, para x muito grande e negativo, ela tende a assumir valores também muito grandes e negativos. Então, certamente, essa função admite uma imagem negativa. Na realidade, ela admite infinitas imagens negativas, né? Então, eu posso garantir a existência, então, seja k tal que f de k é negativo. Existe, porque essa função vai para menos infinito. E seja também, vamos considerar m tal que f de m é positivo. Essa função admite, né, uma imagem positiva, então existe certamente um m tal que a imagem é positiva. Porque, de fato, se x vai para mais infinito, a imagem vai para mais infinito, então certamente ela admite imagens positivas. Então eu escolhi um ponto, um valor para o qual a função é negativa e um outro valor para o qual a função é positiva. Então o que acontece?
Pelo teorema do anulamento, então, pelo teorema do anulamento de Bolzano, existe... Bom, eu já tenho C, vou usar uma letra que não está comprometida ainda. Eu vou usar uma letra grega, lambda. Então existe lambda pertencente ao intervalo. Qual foi o intervalo que eu peguei? O intervalo Km, tal que o teorema do anulamento garante a existência de um valor dentro desse intervalo para o qual a imagem da função é zero. Então, tal que f de lambda é igual a zero. Obviamente que esse lambda ele é raiz do polinômio de grau 3 dado.